Olá pessoal, olá Angola, olá Moçambique, olá Cabo Verde. Muito obrigado por cá estar mais uma vez, né? Poder compartilhar convosco. Mas hoje praticamente o meu tema é sobre a xenofobia que tem existido na África do Sul. Meus irmãos, vamos deixar dessas coisas. Nós somos irmãos, vamos nos ajudar. Há uma música do MC K que diz: o homem está se tornando um ser irracional. É verdade, por algumas vezes nós fazemos coisas que a gente muitas vezes não agimos, quer dizer, agimos de momento, nos esquecemos que aquela pessoa que a gente está maltratando também é uma pessoa, é um ser humano, aquela gente na qual a gente está ali por perto, a gente estamos a deixar mal, também é um pai de família, também é uma pessoa que também necessita. Nós todos somos humanos, somos seres humanos. Hoje estamos na Terra e amanhã iremos de morrer. Então, por que fazer mal também tipo outra pessoa? Por que também, né? Fazer que o outro tem que sair do país? Porque uma pessoa que veio com tanto esforço e adquiriu, já imaginamos uma pessoa que vem para ir para a África do Sul, que adquiriu o emprego e que para adquirir este emprego às vezes demorou muito tempo e que hoje tem que deixar e fica assim na mão e é pai de família e não tem nada por dar a outra pessoa. Então são certas coisas que também de facto não, é um pouco complicado mesmo, porque também sabemos que emprego não tá mesmo também assim a mão, digamos, uma mão acessível para todo mundo. Emprego está ainda muito difícil, não só também Angola, porque normalmente também emprego é mesmo difícil para quase todo mundo, porque você sai daqui, às vezes diz, não, vou em Londres, mesmo que é um país desenvolvido, vou anunciar onde podes conseguir também emprego, mas vai levar num determinado tempo também, porque não é só chegar e conseguir, a não ser que já tem alguém lá que te dê um sinal, lá tem aqui uma vaga disponível, porque isto é mesmo assim. Temos que nos valorizar, temos que valorizar os outros nossos irmãos, porque ultimamente as coisas não estão fáceis e há pessoas que estão na África do Sul e são sacrificadas. Eu vi praticamente um vídeo, fiquei muito chocado de pessoas que não têm nada a ver, estão a lhes levar em lugares para serem batidos, não sei o que. Meus irmãos, vamos ter piedade do outro. Aquilo que não queiras que façam em ti, também não façam no outro, porque é muito mal, porque é maltratar a outra pessoa que às vezes também não tem culpa daquilo. Ele não foi ali porque ele quer tirar emprego, mas o que quer tirar emprego nas outras pessoas é uma oportunidade também que surgiu. Ele foi também à procura e às vezes conseguiu. Uma oportunidade mesmo assim, uma oportunidade diversa, a oportunidade não é dada a todo mundo. Se fosse assim todo mundo, que a oportunidade para todo mundo, não sei o que seria no país. O país é mesmo assim, o país tem que ter empresário, o país tem que ter pessoas que lavam carro, o país tem que ter sapateiro, o país tem que, é feito assim, o país tem que ter pessoas de vários ramos, pessoas de vários estatutos sociais, porque é um ditado que diz aquele rico também precisa daquele que está embaixo. Porque um rico que não tem pessoa que lava carro, quem vai lavar o carro dele? Aquela pessoa que, por exemplo, quer viajar, se não tem motorista, quem vai levar ele numa outra província? Então, uma pessoa que quer viajar, se não existir piloto, quem vai levar ele num outro país? Então, temos que ver a diversidade. Às vezes as pessoas não estão aí para fazer concurso, é a oportunidade que surge no momento. E para então de sacrificar, para então de fazer isso com o outro povo. Vamos ter amor, vamos ter compaixão. Nós somos pessoas, vamos ter aquele humor, aquele senso de humor, ter piedade do outro. Isso é muito bom. Há pessoas que cometem algo e na qual fazem coisas no outro, atirando pedra até ver a sua morte, mesmo que roubou, não sei o que. Por exemplo, eu vejo também pessoas que ultimamente eu vi um vídeo de alguém que roubou, não sei se roubou, parece que acho que era tipo pães, não sei o que, se roubou, que acho que era pão ou que qualquer coisa assim, mas algo que na qual, né, seria para ele alimentar-se, não roubou porque na qual era para roubar, não sei o que, acho que roubou porque estava mesmo com fome e na qual as pessoas apanharam ele, aquilo começaram a bater, quase que até não sei já se a tal pessoa morreu, até me senti mal, tive que sair daí, é um pouco complicado, mas pessoal, vamos evitar esses tipos de coisas. Então não sei bem se era mesmo alimentação, mas acho que era algo ligado mesmo assim a pão, ou qualquer coisa assim, mais do gênero mesmo, mas é muito mal, vamos ter amor ao outro.
faz favor, coisas que não quero que façam, que não façam no outro. É muito mal matar o outro por causa de pão, matar o outro por causa de um pacote de massa, matar o outro por causa de, não sei, de 100 kwanzas, matar o outro por causa de... É muito 100 kwanzas, essas coisas todas, mas vamos ver isso, malta. Tirar uma vida por causa de 100, enquanto às vezes se conversávamos com esta pessoa, às vezes íamos ver que aquilo era fome, que aquilo era aquilo. Temos que tentar um pouco, às vezes, entender um pouquinho as causas, meus irmãos. Não é matar, não é fazer coisas mal no outro. Eu também, praticamente, tirando a vida de uma pessoa, o que é que a gente vai ganhar com isso? Mas, pô, vamos pensar, está muito mal. Somos seres humanos. Mais uma vez eu repito, a música do MCK para dizer o homem está se tornando um ser irracional. Então, mesmo isso praticamente que a sociedade está acontecendo. Vamos ter amor ao próximo, faz favor. Muito obrigado. Quem vos fala é o vosso amigo Euclides e espero que reflita um pouquinho sobre esta questão. Obrigado, mano.